Olá, queridos irmãos. Nós vamos meditar em um texto hoje no Evangelho de Lucas, mas antes eu queria dizer algumas coisas. Alguns tempos atrás, minha mulher me fez uma pergunta. O que eu faria se eu soubesse que iria morrer dali a um mês? Eu pensei um pouco e respondi para ela. Eu faria as mesmas coisas que eu estou fazendo agora. Talvez o que eu faria de diferente seria visitar pessoas queridas até para me despedir delas. Mas no normal, faria as mesmas coisas. Não viajaria, não iria ver alguma coisa que eu ainda não vi. Não, faria as mesmas coisas que estou fazendo. Porque são as coisas que dão significado para a minha vida. Então, é isso que eu quero fazer. Jesus estava na sua última semana de vida. E ele sabia disso. Portanto, é um homem que sabia que iria morrer e quando iria morrer. Então, veja bem a condição de Jesus. Ele chegou em Jerusalém no dia de domingo. E nesse dia ele foi recebido com festa pelo povo de Jerusalém. Ele veio montado em um jumentinho, coisa impensável para alguém que era aclamado como um rei, como um Messias, que chegaria impensável. Ele veio num jumentinho, mas o povo aclamava ele. O povo cortou ramos de árvores e jogou para que o jumentinho de Jesus passasse. Alguns chegaram a colocar suas capas no chão para que aquele jumento com Jesus passasse. Os líderes religiosos da época disseram: o senhor não está vendo isso aí? Manda parar tudo isso, porque eles não gostavam de Jesus, eles odiavam Jesus. Eles já tinham feito os planos para matar Jesus. E quando eles viram aquilo, eles ficaram com uma inveja, um ódio tremendo. Para com tudo isso aí. Aí Jesus disse: não, deixa que o povo se manifeste. E assim foi esse dia de domingo. De domingo até a quinta-feira, quinta e sexta eram quando eles comemoravam a Páscoa. E no sábado tudo tinha que parar. Porque sábado era o dia sagrado, tudo parava. Ninguém fazia nada no sábado. Então, eles celebravam a Páscoa quinta, sexta. E Jesus está, então, nessa última semana, ali com eles, dentro daquela situação. E aí vem o texto que a gente vai ler. Jesus já tinha acabado de proferir o seu sermão escatológico, foi muito mais uma conversa do que um sermão. Ele já tinha terminado, mas aí o texto nos diz o que Jesus fez durante esta semana. E é isso que nos interessa. Lucas 21, 37 e 38. Diz assim: ora, de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, pousava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele no templo de manhã cedo, para o ouvir. Jesus, um homem, e a ligação com o seu povo. Jesus encerrou o seu sermão escatológico, como eu falei, é a sua última semana de vida. Entre a segunda até a quinta-feira, porque ele é preso no nosso calendário na quinta-feira de noite. No calendário dele já é o início da sexta-feira. Mas nesse período, o que é que ele faz? De dia ensinava no templo. Jesus, ele fazia na última semana de vida o que ele fez o ministério inteiro dele: ensinava. Ele era mestre, ele era professor. E ele ensinava o povo. Aí eu quero chamar a atenção duas coisas para você. Quando se diz que ele ensinava no templo,
Não é que ele era convidado para ensinar lá dentro do templo. Não, ninguém iria convidar. Porque os líderes religiosos não gostavam dele. E eram eles que mandavam lá dentro do templo. Então, onde ele ensinava? Nas escadarias do templo. Aí já era do lado de fora. Haviam escadarias muito grandes. Era um templo colossal. Um templo enorme. As escadarias também grandes, muito grandes. Então, Jesus ia lá ao ar livre, nas escadarias, e ele começava a ensinar. E ao começar a ensinar, enchia de gente. Por quê? Porque Jerusalém, naquela semana, estava recebendo gente de todo lugar, inclusive do mundo inteiro, judeus, que vinham comemorar a Páscoa em Jerusalém. Jerusalém estava fervilhando de gente. Então, Jesus ia lá na escadaria, ele próprio começava a ensinar, e a multidão das pessoas ficava ali, ficava atenta ao que Jesus ensinava. Primeira coisa que eu quero dizer, Jesus tinha uma ligação fortíssima com esse povo, porque as pessoas simples, o povão, iam para lá e queriam ouvir Jesus, queriam ouvi-lo. Ele ensinava, mas eles queriam ouvi-lo, eles queriam aprender. Ensinar, e outra coisa, Jesus ensinava o povo, Jesus ensinava a gente simples. Por que isso é importante? Porque os outros professores da época, os chamados rabis, os outros professores, eles nunca ensinavam o povo. Eles não gostavam do povo. Um deles falou assim, essa plebe, falando do povo, essa plebe é maldita, não entende nada da lei. Esses rabinos, os outros, eles só ensinavam seus discípulos, e seus discípulos eram gente escolhida, gente com muita capacidade, com muito dinheiro, vocês imaginam por quê? Para ser discípulos desses outros mestres. Então, esses outros mestres nunca ensinavam o povo, mas Jesus ensinava. Jesus ensinava o povo simples, o povo pobre, o povo doente. O povo doente ele curava, mas ele ensinava esse tipo de gente, que ninguém nunca ensinava, que ninguém nunca se preocupava. Esse é Jesus, que ensina. Agora, para Jesus ensinar aquilo que Deus queria, aquilo que Deus era, fazia parte da sua vida. Era a melhor forma de falar do seu Pai. Quando ele veio aqui, ele veio ensinar acerca do reino de Deus, que era o reino de seu Pai. E ensinar era a melhor forma que ele encontrava. Ele próprio diz em João 6,45 o seguinte: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Veja, ele ensinava e porque ele encontrava pessoas atentas, ouvidos atentos ao que ele ia dizer, ele tinha plena certeza que o Pai estava dando essa gente para ele ensinar. Jesus amava as pessoas que o ouviam. Jesus amava as pessoas que estavam dispostas a segui-lo e a ouvi-lo. E ele tinha a certeza que era o Pai que estava dando esses discípulos para ele. E ele ensinava. Ele ensinava aquilo que Deus queria que o povo ouvisse. Ele ensinava a vontade de Deus. E Jesus se comprazia nisso. E fez isso todos os dias. Gente, é um homem que sabe que vai morrer. Ao invés de ficar chorando em algum canto, eu vou morrer. Ao invés de confrontar os que queriam matar, chegar lá e dizer, que negócio é esse? Vocês querem me matar? Que não está certo isso? Não. Ele vai ensinar o povo. Olha que ligação que há entre Jesus e as pessoas. Em especial, aí é bom que se diga, as pessoas simples. Olha que ligação. Jesus está nos seus últimos momentos e ele continua ensinando.
E ele continua ensinando. Jesus é o grande revelador de Deus, não só naquele tempo, mas até hoje para nós. Se você quiser aprender quem é Deus, se você quiser aprender o que é que Deus quer que você faça, você só precisa de uma coisa: olhe para Jesus, ouça Jesus. Tenha uma relação com Jesus e você aprende o que Deus quer da sua vida, na sua vida. Você aprende. Ele é o grande ensinador de Deus, ele é o grande mestre de Deus. Existem muitos líderes religiosos no mundo, existiram muitos líderes religiosos no mundo, todos eles têm seu valor, mas ninguém é como Cristo. Ninguém. Ninguém é como Jesus que revela a Deus a nós. Ninguém. Ninguém. Jesus é o revelador de Deus para as nossas vidas. E aí, de dia, então, Jesus ensinava no templo. E à noite? Bom, à noite era a hora em que todo mundo ia dormir, ia descansar, passou o dia no templo, nas festas, né? E à noite todos iam descansar. Agora, o que acontecia? Como vinha gente de todo lugar, Jerusalém estava apinhada, era muito difícil, não existia hotel, né? No sentido que a gente tem hoje. As pessoas se acomodavam na casa dos outros. Não havia casa para tanta gente em Jerusalém, não havia casa para isso. Então, e o povão não tinha parente em Jerusalém, que era a grande capital, era o centro de Israel. O que é que o povo pobre fazia? O povo pobre ia para um lugar chamado Monte das Oliveiras. Esse lugar, que é um lugar de muitas árvores, um lugar prazeroso, mas era uma espécie de bosque, né? Esse lugar, o povão fazia sua cabana, ou estendia seu colchão ali no chão, né? Sua roupa ali no chão, e dormia ali. Como era uma época quente, não era fria, uma época fria, essa época da Páscoa lá em Jerusalém, eles poderiam dormir ao relento, sem maiores dificuldades. Então, o que o povo fazia? A grande maioria ia para o Monte das Oliveiras, porque era um lugar adequado, um lugar bom para isso, e ali eles dormiam em grupos. Ali eles comiam juntos, ali cada um dormia no seu canto, as famílias dormiam ali juntas também, e assim eles iam para acordar no dia seguinte. Então o Monte das Oliveiras era o lugar do povo, onde o povo ia dormir. Isso acontecia. Então veja o que acontecia à noite, segundo o texto de Lucas, no verso 37. E à noite, saindo, pousava no monte chamado das Oliveiras. Jesus ensinava o povo, ele era mestre e o povo respeitava ele como mestre. Mas assim, na hora de dormir, na hora do descanso, para onde que ele ia com seus 12 apóstolos? Ele e os seus 12, que também eram gente pobre, não tinham nada. Para onde eles iam? Eles iam para o Monte das Oliveiras junto com o povão, para dormir junto com o povo. Você imagina isso? Jesus, aquele homem simples, mestre, que ensinava durante o dia, mas à noite ele estava lá junto com todo mundo, cada um fazendo sua fogueira, cada um fazendo sua comida, e eles se juntavam, e um contava uma história, a história da vida, o outro contava outra, e eles deveriam contar uma piada, e deveriam rir juntos, também ficar triste com aquilo que era contado, alguma coisa difícil, né, algum problema grave. E você pode imaginar Jesus no meio daquele povo todo também? Você pode imaginar Jesus sentado à roda de uma fogueira com muita gente ali, cada um comendo a sua parte na comida ali e contando os casos? Você pode imaginar Jesus ouvindo o caso das pessoas? Você pode imaginar Jesus rindo com as pessoas? Você pode imaginar Jesus ficando triste com aquilo que ele ouvia, alguma dificuldade de alguém? Você pode imaginar isso, e Jesus interagindo, e Jesus contando, e Jesus também falando, e Jesus ensinando ali a vontade de Deus naqueles casos concretos que lhe eram
contados. E depois, quando o negócio já estava ficando mais tarde, cada um estendia a sua roupa, aquilo que trouxe para dormir, cada um dormia, cada um dormindo em um lugar, todos vendo todo mundo, e ali todos juntos, e Jesus também, colocando sua roupa de dormir, e dormia ali, junto com seus apóstolos, estavam todos ali juntos. Você pode imaginar isso? Jesus misturado com o povo? Jesus conversando com o povo, Jesus rindo com o povo, chorando com o povo. Qual mestre em Israel faria isso? Ninguém fez, ninguém fazia, mas Jesus fez. Jesus fez. Está aí um homem que se mistura com o povo. E outra coisa, quando se mistura com o povo, Jesus não vai com ar de superioridade. Eu sou tal, hein? Vocês aí, por favor, abaixem aí diante de mim. Não, Jesus se mistura com eles. Jesus conversa com eles, Jesus ri com eles. Jesus é um com eles. Um com o povo. Um com o povo. E isso acontecia. Agora, que diz o verso 38? E todo o povo, não era pouca gente não, todo o povo ia ter com ele no templo de manhã cedo para o ouvir. Então, de manhã cedo, Jesus acordava, fazia a sua alimentação e logo em seguida ele ia para o templo, e lá nas escadarias do templo, onde ninguém poderia impedi-lo de ensinar, ele não estava dentro do templo, ele estava lá de fora, nas escadas. Lá nas escadarias ele ensinava e todo o povo ia ouvi-lo. Jesus tinha uma audiência fiel de gente que gostava de ouvi-lo, e de manhã cedo, eles acordavam cedo com um intuito. Nós vamos no templo, nós vamos ouvir aquele mestre lá da Galileia. Nós vamos ouvir aquele mestre que veio de Nazaré. E que fala palavras que ninguém nunca falou para a gente. E que nos fala do amor de Deus como ninguém nunca falou. E que nos fala da graça de Deus como ninguém nunca disse. E eles iam ali. Jesus tinha uma audiência que era fiel a ele, era a audiência do povo, gente pobre, que se reunia para ouvi-lo. O que isso significa, então? Que Jesus era amado pelo povo. Não apenas Jesus amava aquele povo, aquela gente, tanto que estava com eles o tempo todo. Aquele povo, o povo mais simples, o povo mais pobre, amava Jesus. Amava de coração, gostava dele, estava com ele. Eles se importavam em ouvir Jesus, levantavam cedo de manhã, cedo, não era tarde, cedo de manhã, para ouvir Jesus. Para ouvir Jesus. Jesus se importava com eles e os amava. Gente, havia uma ligação, havia uma química entre Jesus e o povo. Havia liga entre Jesus e o povo. Sempre foi assim. Sempre vai ser assim. Veja bem, hoje, no mundo inteiro, em todos os países do mundo, todos, existem pessoas que seguem Jesus. Algumas seguem e sabem que podem morrer por causa disso, mas seguem Jesus. Às vezes escondido, mas seguem Jesus. No mundo inteiro. A questão é, como é que tanta gente diferente, em tanto lugar do mundo, em todos os países do mundo, como é que essa gente se ligou a Jesus? Eu não estou falando aqui do cristianismo como instituição, tal, porque isso aí, cristianismo como instituição, teve tantos erros em relação ao povo. Teve colonialismo, teve dominação, teve morte provocada pelo cristianismo, teve cruzada, teve tanta barbaridade. Eu não estou falando do cristianismo em si, eu estou falando da pessoa de Jesus. Como é que a pessoa de Jesus atrai tanta gente no mundo inteiro? Sabe o que é que acontece? Jesus ama as pessoas. E as pessoas amam esse Jesus que se revelou nas Escrituras
que se revelou há 2000 anos atrás. As pessoas amam esse Jesus. É por isso que Jesus tem discípulo no mundo inteiro, durante toda a história, e sempre vai ter. Sempre vai ter, até o fim. Porque há uma liga entre Jesus e as pessoas. Há uma química que liga Jesus com o povo. Isso existe. Isso existe. E é por isso que o cristianismo agora é entendido como o grupo das pessoas que seguem Jesus Cristo. Não estou falando de instituição, mas de pessoas que seguem Jesus. Nesse sentido, o cristianismo nunca vai acabar. Porque o fascínio de Jesus no povo é muito grande, em especial pelos pobres. E a gente sabe que os pobres são a grande maioria do mundo. Jesus é assim, porque ele também foi pobre. Ele também foi uma pessoa do povo. Ele também foi. E ele também viveu com eles, a vida inteira deles, sempre esteve com eles. Nunca esteve com os reis, nunca esteve com os poderosos, nunca esteve vivendo em companhia de gente sábia. Não. Só viveu com o povão. Ele amava o povo, mas é verdade que se diga, o povo também o amava. O povo também o amava. Muita gente diz, o povo é volúvel. No domingo estava cantando, bendito que vem em nome do Senhor. E na sexta-feira, diante de Pilatos, o povo estava dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Gente, isso não é verdade. E eu vou mostrar por quê. O povo amava Jesus. E o que está escrito aqui? Levantava cedo para ouvir Jesus. O povão amava Jesus. Quem, em relação a Pilatos, pediu para crucificar Jesus, não foi o povo. Sabe quem foram? Os discípulos dos sacerdotes, dos fariseus e dos saduceus. Ou seja, gente controlada pelos inimigos poderosos de Jesus. Então, quando eles foram para Pilatos, eles levaram a sua turma. E a sua turma gritou, crucifica-o, crucifica-o. E a sua turma gritou, queremos Barrabás e não Jesus. A turma deles é que estava lá. O povão não estava lá, até porque o povão nem sabia. Jesus foi preso de madrugada, o povão não sabia. Jesus foi julgado por Pilatos bem cedo de manhã, por volta de umas 6 da manhã. O povão não sabia. E o povão só soube que Jesus ia morrer quando viu ele carregando a cruz, antes das 9 horas. Com certeza, esse povo estava indo para o templo para ouvir Jesus, mas deve ter levado um grande susto, um susto horrível, porque ao invés de ouvir Jesus na escadaria do templo, esse povo viu o seu mestre carregando uma cruz para ser morto. O povo sempre esteve com Jesus, nunca o abandonou, sempre esteve com ele. Não é à toa que depois que Jesus ressuscitou e os apóstolos recebendo o Espírito Santo no dia de Pentecostes, quando eles começaram a pregar a palavra, se alastrou a conversão de pessoas a Jesus Cristo. O crescimento da igreja foi espantoso, rápido, grande, espantoso, quando eles começaram a pregar. Sabe por quê? Porque quando eles começaram a pregar, aquele povo que tinha visto Jesus morrer na cruz e agora recebeu a notícia de que Jesus tinha ressuscitado dos mortos, aquele povo disse, aquele que nos amava está vivo de novo. Nós vamos segui-lo, porque ele nos amou. Ele sempre olhou por nós. Ele sempre cuidou da gente. Ele sempre nos ensinou a palavra de Deus. O que Jesus fez foi como assim fazer com que a palha estivesse ali. E aí bastou acender um fósforo, um pequeno fogo no dia de Pentecostes, e aquilo tudo incendiou. Por quê? Porque Jesus já tinha preparado
esse povo para crer nele, com o seu amor, com as suas palavras, com as suas ações. Jesus ama o povo. O que é que eu quero dizer com isso a todos nós? Eu quero dizer, em primeiro lugar, que Jesus é uma pessoa adorável. Não há ninguém como Jesus. Amar Jesus, seguir Jesus, é uma coisa que nasce voluntariamente do coração de qualquer um que passa a conhecê-lo, de uma forma pessoal. De uma forma pessoal. Amar a Jesus, gente, é a coisa mais fácil do mundo. Porque amor se retribui com amor. Jesus nos ama. E amar Jesus é muito, muito fácil. Basta conhecê-lo. Basta conhecê-lo. Segundo, se Jesus assim amou o povo, as pessoas mais pobres, mais simples, aqueles que nada tinham, gente simples. Se Jesus amou o povo, o que você acha que a gente deve fazer? Nós que nos dizemos discípulos de Jesus, o que você acha que a gente deve fazer? A gente deve ficar procurando os poderosos, os grandes pastores poderosos que fazem coisas poderosas? A gente vai ficar procurando essa gente? A gente vai ficar procurando aqueles políticos poderosos que vêm aí com uma lábia, eu amo Deus, eu sirvo a Deus, eu sou servo de Deus, aqueles políticos, muitos deles que estão pensando apenas em si próprios. A gente vai ficar adulando essa gente? A gente vai ficar correndo atrás dessa gente? A gente vai achar que a salvação do Brasil está nessa gente? A gente vai ficar procurando o poderoso a vida inteira? Só os que estão lá em cima? É isso? Se somos discípulos de Jesus, o nosso caminho não é cuidar do povo mais simples, amá-los, servi-los, ajudá-los? A nossa função não é, sendo nós próprios povo, nós não somos diferentes deles, nós somos povo também, mas não é chegar às pessoas que mais sofrem, que mais precisam, que estão sem esperança, que estão desanimados, que estão estressados, que estão muitas vezes em depressão, que estão numa tristeza muito grande. Não é chegar junto deles e dizer, temos um amigo que nos ama. Não é isso. Não é assim. Amar o povo, fazer o bem para o povo, ajudar o povo. E seus gestos de amor falarão muito acerca de Jesus para o povo. E esse povo que vai receber do seu amor vai conhecer Jesus Cristo através de você. Mas vai conhecer Jesus. E vai se encantar com Jesus, como nós fomos encantados um dia por Ele e para Ele. Que Deus os abençoe a ser como Jesus, um homem do povo, que amava o povo e que o povo amava. Que seja assim conosco também. E que Deus os abençoe sempre.